confesso a vocês que eu estou aqui quase todos os dias, e quase todos os dias eu acordo com o desejo de vir para cá. Tenho que tomar cuidado para não desenvolver a codependência. Conseguir viver bem, conseguir fazer outras coisas, estar bem, mesmo sem estar no QG. Mas gosto muito de estar aqui, eu amo o meu trabalho. Amo viver os problemas que a gente vive. Me entristeço às vezes pelos fracassos, pelas derrotas, pelas frustrações, pelas perdas. Hoje eu tive uma alegria, né? Recebemos um residente que esteve com a gente aqui um tempo atrás, muito querido de quase todos. Falar de todos, que a gente nunca tem a totalidade, né? Muito querido de quase todos, e os 4 meses que ele passou aqui foram 4 meses exemplar, e teve até o direito de ir para casa sozinho, né? Para nossa surpresa, o cara some, né? Cadê o cara? Só um minutinho, pode. Só tá gravando, tá? Tá gravando. Então o nosso amigo sumiu, mas hoje ele retornou. E a gente vai estar mais tarde conversando com ele, tentando entender o que aconteceu, porque sempre tem uma razão de ser. Os desvios, eles sempre têm uma causa, tem um motivo, tem uma razão, mas também tem um retorno. E quando a gente retorna mais forte, mais sábio, mais entendimento da doença, mais entendimento dos nossos problemas, das nossas dificuldades, quando a gente quiser. Porque toda crise, embora não seja a aula de hoje não vai falar especificamente de crise, mas toda crise ela sempre nos abre 2 portas. Uma é a porta da estagnação, uma é a porta da destruição, né? A porta de se perder de vez, e outra é a porta do crescimento, de se reinventar, de mudar e voltar mais forte e fazer a diferença. Eu espero que esse seja o caso do nosso amigo que está hoje de volta, como foi o caso do nosso amigo, o personagem de hoje, que é o apóstolo São Pedro. Nós começamos o tema de hoje, em busca de si mesmo, pegando esse personagem Pedro, de tanta coisa, é um personagem com muitas histórias, um dos mais... Depois de Jesus, eu acho que Pedro e Paulo são os dos personagens mais preeminentes, mais fortes, mais presentes no Novo Testamento. Então são muitas coisas para serem faladas, nós recortamos algumas, poucas, para tirarmos exemplos para nossas vidas. Volto a lembrar vocês, inclusive aqueles que estão chegando hoje, temos aí algumas pessoas novas, que a gente pega o texto da Bíblia não no sentido religioso, não é uma pregação, no sentido reflexivo, ou seja, a gente pega para refletir, tirar daí aquilo que nos interessa, aquilo que vai nos servir para melhorar de vida, para crescermos. Aquilo que não servir, que a gente faz, aí sai, né, que o Carlos está falando, não me diz respeito. A gente faz e bota aquele saquinho que... aquele saquinho furado. Importante sempre a gente ter 3 saquinhos. Sempre temos que ter 3 saquinhos em todas as circunstâncias, em todos os lugares. A gente vai tirar coisas boas, coisas que não nos servem, coisas que a gente pode usar agora e coisas para usar no futuro. Então a gente usa 3 saquinhos. Primeiro saquinho, aquelas coisas boas que me servem para agora, para botar em prática agora, botar nesse saquinho. Segundo saquinho, aquelas coisas que vão me servir para o futuro, inclusive para abençoar outras pessoas, eu vou botar nesse segundo saquinho. E o terceiro saquinho, um saquinho furado, aquelas coisas que não me servem para
Para nada. Então aquilo que eu falar que não te servir, não saquei furado. Mas tem coisas boas para você na tarde de hoje. Para você usar hoje, a partir de hoje, coisas boas para você usar no seu futuro. Então vamos se ligar para aprendermos algo novo. Pedro é o nosso personagem de hoje. E a gente começa com Lucas 5, capítulo de 1 a 11. Esse texto é conhecido como uma pesca maravilhosa. Pedro está vivendo a vida dele como pescador profissional. Muitas pessoas ilustram essa história de Pedro com Pedro naquele barquinho pequenininho, né? Aquele barquinho de remo. Isso não é verdade. Pedro tinha uma empresa de pesca. O mais próximo de hoje seria tipo uma traineira. Ele não tinha só o barco dele, ele tinha os companheiros sócios e pescavam juntos. Habilidoso, experimentado, conhecedor do mar e das espécies de peixe. E ele vai pescar uma noite comum, como muitas outras. Nós sabemos que os pescadores, eles pescam à noite, tem lá as suas razões, os seus motivos. Eles vão pescar, madrugada, saem para pescar. Mas o texto de Lucas 5 diz que naquela noite eles não apanharam nada. Ou seja, uma noite de fracasso, uma noite de derrota, uma noite de frustração, uma noite de ansiedade, porque naquela época o trabalhador, ele não guardava dinheiro em banco, não um trabalhador comum. Ele trabalhava para poder comer naquele dia. Não é à toa que Jesus, na sua oração, ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O trabalhador braçal, o trabalhador comum, o homem simples, ele era conhecido como jornaleiro. Ele enfrentava a sua jornada de trabalho e no final daquela jornada ele recebia o seu salário, o seu dinheiro, a sua diária. Daquilo ali ele então se sustentava. Pedro vai então para a sua jornada de trabalho. É só que naquela noite ele não consegue nada. Primeira pergunta que a gente faz na tarde de hoje: o que você faz diante de uma frustração? Quando as coisas não dão certo para você, o que você faz? Não é para responder para mim não, é para responder para você mesmo, né? O que você faz quando as coisas para você não está dando certo? Quando você tensiona um emprego, um trabalho, e chega lá, as portas se fecham. Bah! Quando você espera receber um dinheiro, chega lá, o dinheiro não está depositado. Quando você espera que alguém te aceite, muitas vezes acontece isso, a gente volta para o seio da família, depois de um tratamento, esperando que as pessoas nos olhem de uma forma diferente, mas as pessoas continuam nos olhando da mesma maneira. As pessoas, em geral, têm muita dificuldade de ver a nossa mudança, a nossa transformação. Mesmo quando ela acontece. Algumas vezes não acontece, mas a maioria das vezes acontece alguma mudança, alguma transformação. E a gente fica com aquela expectativa que o outro também consiga ver essa mudança. Não é mesmo, meu amigo? É por aí? O que você faz quando você ali é feliz com a sua mudança, com a sua transformação, e o outro olha para você, né, com aquele ar de desdém, como se você continuasse sendo o mesmo sem vergonha de sempre? O que você faz quando as coisas não dão certo para você? O que Pedro vai fazer? Pedro, poderia se dizer, né, que tem uma veia de brasileiro. Ele não desiste nunca. Ele vai lavar as redes e dizer assim: não, hoje não deu, mas amanhã haverá outro dia. É guerreiro, é batalhador. Provavelmente não foi a primeira vez que ele enfrenta uma crise dessa, mas com certeza foi a primeira vez que ele enfrenta uma crise tão grave, porque diz que eles não pegaram nada. Parece que os peixes combinaram. Quando eles chegavam num lugar, né, propício para pesca,
os peixes sumiam. Porque havia o dedo de Deus naquele sumiço misterioso dos peixes. Deus queria e estava levando Pedro a ter aquela experiência de vazio. E muitas vezes a gente não quer experimentar a frustração, não quer deixar Deus trabalhar na nossa vida, se revolta, se ira, se zanga, chuta o pau da barraca, vai beber, vai se drogar. Quando às vezes a frustração é o trabalho de Deus na nossa vida, é Deus nos fazendo entrar em crise para nos conduzir a um nível maior, a um novo nível do jogo. O que Pedro vai fazer? Não tem problema, vou lavar minha rede. Está lavando a rede. Tem gente que se dane essa rede, eu não quero mais saber disso, rasga a rede, joga fora a rede, joga o barco fora também. Pedro, não, isso aqui é o meu ganha-pão, o meu sustento, vou cuidar disso, vou zelar. Está lá Pedro lavando a sua rede, para dobrar e guardar quando ele ouve um homem ministrando a palavra. Esse homem é Jesus. E esse homem começa a ser sufocado pela multidão, porque a multidão vai chegando na praia e vai levando Jesus para a água, vai se aproximando. E havia um barco vazio, um barco que se tivesse com peixe, Jesus não entraria nele. Deus precisava de um barco vazio. E Jesus pede a Pedro, me empresta seu barco. Pedro diz, pois sim, fica à vontade, está vazio mesmo, pode usar. Jesus então embarca, não só no barco, mas na vida de Pedro. É a famosa teoria do caos, lembra? Teoria do caos. Uma coisa vai levando a outra. Devido àquela falta de peixe, não só Jesus entra no barco de Pedro, mas entra na vida de Pedro. E Jesus então usa aquele barco de púlpito, se distancia da multidão. A multidão continua na areia, um trecho de água fazendo divisão entre ele, Jesus, e o povo. Jesus vai ministrando. Ao acabar de ministrar, Jesus diz assim para ele, olha só, vamos voltar lá para pescar de dia. De dia ele fala assim, Senhor, o Senhor tem uma boa palavra, né? Estou vendo que o Senhor é um homem diferenciado, mas eu pesquei a noite toda, peguei nada, agora de dia. Jesus, vai lá, vamos lá. Ele, tá bom, já que o Senhor está insistindo, pela sua palavra eu vou lançar a rede. Uma rede que já estava lavada e dobrada. Se ele fosse um homem que não tivesse uma veia de lutador, ele diria, não vou mesmo. Me frustrar de novo? Com umas probabilidades menores agora, não vou. Jesus fala ao nosso coração, ele fala ao meu, ele fala ao teu, ele fala de muita gente. Mas primeiro, a gente precisa ouvir. Segundo, é preciso ter uma veia de lutador, uma veia de guerreiro. Falar como eu disse para o nosso amigo que chegou ontem, às vezes é preciso ser macho. E nesse sentido, às vezes as mulheres são mais machos que os homens, né? Muitas vezes, infelizmente, tem mulheres que são mais machos, no sentido figurado da palavra, do que muitos homens. Senhor, pela tua palavra, a rede já está dobrada, mas vamos lá. O máximo que eu vou perder, o máximo que eu tenho para perder é o meu descanso, é o meu sono. Mas eu não sou preguiçoso. Estou disposto, pela tua palavra, a arriscar e lançar a rede. E foi lá. E quando ele joga a rede, o que acontece? O milagre acontece. E ele fica tão assustado com a pesca, a quantidade de peixes, que quase o barco vai a pique, quase afundando de tanto peso. Ele chama outros barcos, chama os amigos, ele então leva aqueles peixes para a praia para poder vender.
Quando ele está satisfeito, caramba, estou feito, né? Estou feito. Jesus fala assim, agora larga tudo. Agora larga tudo e me segue. Você está pronto para um novo nível? Passou no teste. Você passou no teste, está pronto para um novo nível. Vem que eu vou te ensinar a pescar gente. Vem que eu vou te ensinar a conseguir coisas de muito mais valor, muito mais precioso. O novo nível da batalha. E o que ele faz? Ele olha para aquilo e fala, isso aqui já não tem tanta importância. Aquilo que eu dava tanta importância, para mim já não tem mais. Ele larga tudo e segue Jesus. São desafios que Deus quer lançar para mim e quer lançar para você, mas que muitas vezes nós somos derrotados por nos apegarmos a pequenas coisas. Ainda estamos brigando por coisas pequenas, por coisas perecíveis, por coisas que passam, por coisas que se perdem, por coisas que não têm a importância devida do ponto de vista de Deus. Quais são as coisas que você se apega que já deveria ter largado? Quais são as coisas que você ainda sofre para abrir mão que já devia ter largado? Já devia ter olhado para essas coisas e falado assim, não, isso, já passei dessa fase, isso não me serve mais, vamos para o próximo nível, vamos para a próxima etapa. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus convida aqueles que se aproximam dele para aprender com ele, que se consideram aprendiz do Evangelho. O verdadeiro aprendiz do Evangelho não se acomoda, ele está sempre pronto a aceitar desafios e passar para um próximo nível. Pedro aceita o desafio e ele larga tudo. Abençoa outros, fala aí, fica para vocês, né? Muitos daqueles pescadores que estavam ali, que receberam aqueles peixes, devem ter pensado, caramba, esses caras ou são loucos ou são idiotas. Mas eles começaram a andar com um homem que tinha uma visão além do que era material. Com certeza no seu ministério, Jesus nunca precisou se preocupar com pão e peixe. Os próprios discípulos na caminhada com Jesus precisaram aos poucos adquirir essa confiança, que Jesus estava acima desse nível material. São poucos os aprendizes do Evangelho que conseguem alcançar esse entendimento. Nós temos um Deus que diz, posso, que manda que a gente diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver em qualquer circunstância. No Deus que manda que a gente aprenda e descubra a recitar um dos salmos mais lidos no mundo, mas pouco vivido. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso me preocupar com coisas. Estou pronto para o próximo nível. Pedro então segue Jesus, ele e seus amigos, e ele começa a aprender. Nós estamos falando de um homem provavelmente iletrado, é o que pelo menos a maioria concorda. Provavelmente iletrado, talvez tivesse algum tipo de educação, não chegava a ser analfabeto, mas não tinha conhecimento dos doutores da lei, dos escribas. E talvez no nível do próprio Jesus, segundo alguns estudiosos, que Jesus era um homem letrado, um homem que há apenas especulações, que tem estudado com os essênios, mas são apenas especulações. O que nós sabemos é que Pedro era um homem de pouco estudo, era um homem braçal, de serviço braçal, tinha algum conhecimento, mas limitado.
Era um homem grotesco. Ele próprio diz para Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Arreda, fica longe, porque eu não valho muita coisa. Era um homem explosivo. No ministério de Jesus, várias vezes ele estava envolvido com encrenca, com disputa de quem seria o melhor, de quem seria o maior, de quem teria o domínio. Era um homem que tinha dificuldade de perdoar. Não é à toa que ele está envolvido no discurso sobre o perdão. Jesus tem que ensiná-lo sobre o perdão. Era um homem que provavelmente eu não escolheria para fazer parte da minha equipe. Camarada difícil. Mas Deus, Ele olha além. Ele olha aquilo que está na essência. Aquilo que o homem não vê. Porque o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Verdade. Pedro era um homem instável. Alguns estudiosos chegam a dizer que o próprio nome dele significava isso, Simão. Pedro é o nome que Jesus vai dar. O seu nome original era Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas. Capítulo 2 de João, que eu não coloquei aqui, você pode encontrar isso no capítulo 2 de João. Jesus muda o nome de Pedro, né? Que não era Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro. No aramaico é Cefas. No grego é Petros. Vai se aproximar de outras línguas, né? Espanhol, as línguas latinas, Pietro, até chegar no nosso Pedro. Em inglês é Peter, francês é Pierre. Todas essas palavras significam pedra. Se ele tinha um nome que significava instabilidade, que fica à mercê do vento, do sopro do vento, o vento bate como mais ou menos aquela planta, como das espécies da cana. O que acontece com aquela planta? E às vezes quebra. Pá, às vezes quebra. A cana quebra. Instável. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está com ideia, outra hora já está pensando em fazer diferente. Instabilidade. Jesus olha para ele: não. Contra todas as evidências. Cara, Jesus é muito tremendo. Contra todas as evidências, Jesus diz para ele: você é uma pedra. Ele: eu? Não é meu vizinho, não é meu colega, não é meu parente. Tu serás chamado Pedro, uma pedra. E começa a trabalhar no temperamento de Pedro. E Pedro começa a mostrar liderança. Pedro começa a se destacar. É um dos três envolvidos com Jesus. Os três mais próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Esses três não descolavam de Jesus. Depois deles três tinha um grupo dos 12. Depois tinha os discípulos, né? Envolvia muita gente, inclusive mulheres. Mas esses três eram os três mais próximos, segundo os evangelhos que nós temos acesso e conhecemos e acreditamos serem inspirados. Eram os três mais próximos. Ele começa a se destacar. Ele começa a fazer a diferença. E uma certa vez Jesus pergunta para ele, isso em Mateus 16, do versículo 17 ao 19. Jesus pergunta para Pedro, aliás, pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens a meu respeito? E eles começam a dizer várias coisas que se falavam sobre Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és João que voltou dos mortos, outros dizem que tu és um enganador, é um mentiroso, é um trapaceiro.
E cada um foi dando a sua, falando que os outros davam a opinião sobre Jesus. E Jesus volta para eles e pergunta: e vocês? O que eu sou para vocês? O que Jesus é para você? O que Jesus é para você? Seja sincero. Não responde para mim não, responde para você mesmo. Uma das coisas, do meu entender, que Deus mais gosta é de sinceridade. Uma das coisas que Deus mais se agrada, segundo o meu entendimento, é de sinceridade. Tem muita gente que fica chateada com o meu discurso mais liberal, quando eu digo assim: eu falo de Deus como eu acredito, mas você não precisa acreditar do jeito que eu acredito. Procure acreditar do jeito que vai fazer você um homem diferente, um homem que faça diferença, um homem feliz e que faça outras pessoas felizes, um homem que produz, um homem que traga bem-estar para o seu mundo. Assim que eu vejo Deus, que me faz transformar o mundo e fazer o mundo melhor. Mas as pessoas muitas vezes professam e querem brigar por uma coisa que elas não vivem. Seja honesto com você mesmo. Se você se diz um crente, um seguidor de Jesus, um aprendiz do Evangelho, então vive. Se você não é, não acredito dessa forma, ok, mas vive aquilo que você acredita. A pior coisa é ser hipócrita com nós mesmos. Falarmos para nós mesmos que acreditamos numa coisa e não conseguimos fazer a nossa vida acompanhar aquilo que acreditamos. Carl Roger vai chamar isso de incongruência. Não seja incongruente. Seja congruente, seja firme, seja sólido, seja uma pedra de bênção, uma pedra de construção, uma pedra de transformação. Agora cuidado com a vaidade, é o outro extremo, que quando Deus começa a nos usar, primeiro você vai encontrar pessoas que vão tentar te desanimar. Que nada! Você não vai conseguir não! Você? Duvido! Para você não tem jeito não! Vozes antigas na sua mente dizendo: desiste! Está enganando quem? Onde você acha que vai chegar? Você é um fracassado! Isso para não dizer, embora a gente não goste de trabalhar com essa viés, mas às vezes é inevitável, para não dizer que existem forças espirituais, forças no mundo espiritual, não querendo espiritualizar muito, mas sendo inevitável fazer isso, que são contrários, que diz que nada, você não vai conseguir, desiste, se mata, desgraçado, se joga debaixo de um carro, se joga em cima de um viaduto. Se eu fizesse uma pesquisa aqui e perguntasse quantos já ouviram essa voz, acredito que muitos levantariam a mão. Desiste. E aí quando você consegue começar a fazer alguma coisa, começa a fazer diferença, aí vem aquela vozinha dizendo: muito bem, parabéns, você, tá vendo? Você é melhor que o outro, você é o cara, aí, tá vendo? Tá vendo como você é bom? Essa aí, você não precisa se preocupar com muita coisa, em cultivar uma meditação. Você não precisa. Ou se você cultiva uma meditação, você tem uma vida espiritual, tá vendo? Você é melhor que os outros. Você sim, você lê a Bíblia, você ora, você começa a vaidade. Jesus disse, quando
Perguntou, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí um foi dizendo uma coisa, outro foi dizendo outra. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és aquele que nós aguardávamos. É aquele que vai fazer a diferença na nossa vida. É aquele que vai transformar a nossa vida como tem transformado a minha. É aquele que me tirou de uma vida de mesmice para uma vida completamente diferente. Tu és o Messias, o esperado, o ungido, o Filho do Deus vivente. Jesus diz para ele: não é à toa que você é Pedro. Firmeza, pois eu te digo, uma interpretação, claro, uma interpretação do ponto de vista evangélico. Eu também te digo, você é firme, é sólido, é uma pedra. E sobre essa pedra, a confissão que ele estava fazendo, sobre essa confissão eu vou edificar a minha igreja. É sobre essa confissão que existe a igreja do Cristo vivo, do Deus vivo, do Deus conosco, do Emanuel, daquele que andou entre a gente e conhece as nossas fraquezas, as nossas lutas, e sabe as nossas dificuldades, mas se apresenta para estar ao nosso lado, para caminhar com a gente na pessoa do Espírito Santo. Isso é um outro assunto. Pedro fica tão vaidoso que mais à frente, mais um pouquinho à frente, olha só, no mesmo capítulo, mais um pouquinho à frente, Jesus começa a profetizar o seu sofrimento, o seu martírio. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, não faça isso com você, Jesus. Jesus, que é isso, Jesus? Não, isso não vai acontecer, não pode. O Senhor não pode permitir, você não pode permitir que isso aconteça contigo. Jesus se vira para ele e diz assim: afasta de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado és tu. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Um momento ele está sendo usado pelo Espírito de Deus, no outro momento ele está sendo usado, segundo as palavras de Jesus, ele está sendo usado por quem? Pelo próprio maligno. A mesma pedra de bênção pode ser uma pedra de tropeço. Você escolhe se você quer ser bênção ou se você quer ser maldição. Deus transforma a sua vida, mas a escolha é sempre sua. Obviamente que a reprimenda de Jesus sobre Pedro não era a intenção de destruir Pedro, de destruí-lo, mas a intenção dele ver que ele estava errado e se colocar no seu lugar. Uma pedra no seu devido lugar, ela faz toda a diferença. Mais adiante, Pedro parece que ainda não entendeu, não assimilou muito bem o ensino de Jesus. Mais adiante, no capítulo 26, Jesus começa a falar que ele seria abandonado por todos. Jesus diz assim: olha, essa noite eu vou ser preso, essa noite eu vou ser maltratado e todos vocês vão me abandonar, pois está escrito: vou ferir o pastor e dispersar as ovelhas. Pedro diz: não, eu não. Jesus, olha só, eu estou contigo para o que der e vier. Esse ali pode te abandonar, aquele ali pode te abandonar, mas eu jamais. Aquele ali pode sair do QG e usar droga, mas eu não vou usar mais. Eu agora estou firme, eu sou o cara. Eu já estou sabendo o que tem que fazer. Já estou bom. Jesus: Pedro, não é por aí, rapaz.
Estou tentando preparar você para esse momento, para você administrar isso melhor. Que nada, Jesus! Quem sabe sou eu. Ele fica em alguns textos, eu peguei de Mateus, mas se você pegar as referências dos outros evangelhos, vai ver que Pedro chega a ficar chateado. Ele queria convencer Jesus de que ele jamais abandonaria o Senhor. Ele estava mentindo? Não, para Jesus não. Ele estava mentindo para quem? Para ele mesmo. Porque ele não se conhecia. Primeiro ele achava que não prestava, não valia para nada. Jesus fala, vale. Vem cá que eu vou te ensinar que você vale. Depois ele começa a valer alguma coisa, ele se achou que era muita coisa. Jesus falou, cara, você não é tanto assim, calma. Vamos abaixar essa bola. Vamos achar o equilíbrio. Ser humano, era ser humano. Eu amo você, eu quero você, eu aposto em você, eu estou investindo em você do jeito que você é. Seja sincero com você mesmo. Já viu aquele cara que chega assim, que nada, droga é uma droga, eu não quero mais saber de droga. Está mentindo para quem? Para ele mesmo. A verdade é, a droga é bom pra caramba, eu gosto de droga, mas eu estou pronto para renunciar. Eu estou pronto para sofrer. Vai ser difícil, é muito difícil, mas Deus vai me ajudar. Eu reconheço a minha fraqueza e Deus vai me ajudar. Mas quando eu começo a achar que eu sou o cara, que eu já venci, que eu já resolvi, que eu é que sei, eu estou pronto para o fracasso. Ninguém, todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais. Jesus, Pedro, hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, não vou negar. Vai sim, Pedro. Nesse mesmo capítulo 26, no mesmo capítulo, porque Jesus falou nessa noite, naquela mesma noite, nesse mesmo capítulo, acabei não anotando aqui, Jesus é preso, Pedro segue Jesus de longe, tem todo um enredo que eu vou deixar para vocês lerem depois, e Pedro então vai seguindo Jesus de longe. Jesus começa a ser julgado pelo Sinédrio, pelo Tribunal dos Judeus. Do lado de fora, as pessoas que estão esperando o resultado do julgamento estão ali. Uma noite, provavelmente uma noite fria, ou a fogueira estava acesa porque era muito escuro, não havia lâmpadas. As pessoas estão acordadas numa noite inusitada, uma noite diferente, embora os judeus quisessem fazer na surdina, mas despertou a cidade, ao voo da sua cidade, as pessoas estavam acordadas, aguardando o julgamento de Jesus de Nazaré. E Pedro estava do lado de fora, do Sinédrio, se aquecendo na fogueira, e alguém chega e fala, você é um deles, pela sua fala, pelo seu jeito, dá para ver que você era um deles. Não, não sou. Quando é que você se aproxima tanto de Jesus, se aproxima tanto dos ensinos dele, que você não precisa falar nada, ou se você fala, o seu jeito de falar também te denuncia. Por 3 vezes se aproximaram disso, você é um deles. Ele diz, não sou. E uma das vezes, a última vez, se comparar nos outros textos, peguei aqui Mateus, mas vocês podem comparar nos outros evangelhos, nos outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João. Ele espragueja, ele xinga. Se fosse nas palavras de hoje, seriam esses palavrões que a gente conhece. Quando ele acaba de espraguejar, de xingar, o galo canta. Quando o galo canta, ele se lembra. O galo, o sinal do galo é o gatilho para ele lembrar das palavras de Jesus.
essa noite você vai me negar. Quando ele se lembra, que ele olha para ele mesmo e diz: eu sou um covarde, eu não sabia que eu era covarde. Eu não sabia que eu ia ter medo. Eu não sabia que eu ia negar Jesus diante dessas circunstâncias. E o texto diz, todos os textos dizem que ele sai dali e chora amargamente. Você já teve esse choro? Um choro amargo, choro de arrependimento, choro de tristeza, de decepção. Ele sai dali e chora amargamente. Ele estava muito decepcionado com ele mesmo. Uma voz interna e a voz dele que dizia: covarde. Se fosse hoje, seria até outras palavras mais pesadas, né? Você não vale nada, tá vendo o que você fez? Hipócrita. Mentiroso. E ele deve estar pensando assim, e ele assim, olha só, a imaginação dele deve ter começado a fluir, e ele imaginar que Jesus estava muito decepcionado com ele. Pergunta a vocês, Jesus estava? Não. Não, Jesus já sabia, Jesus tentou avisá-lo. Mas naquele momento, diante do juízo interno que ele mesmo tinha, ele nem sequer conseguia entender isso. Que Jesus o compreendia, que Jesus o aceitava, que Jesus contava com ele, ainda contava com ele. Mas ele sai dali e vai chorar amargamente. E ele fica como os discípulos, chorando não só pelo que ele fez, mas pela própria morte do Messias. Os discípulos entram num período de grande tristeza. Todos os discípulos entram num período de grande tristeza, até o anúncio da ressurreição. E eles então começam a se alegrar. Jesus inclusive aparece aos discípulos, aparece aos 12, aparece a Pedro, mas Jesus não fala nada do assunto. Aquele assunto não é conversado sobre aquilo. Jesus ressurge, reaparece, mas Pedro ainda se sentia culpado. Jesus não falou nada comigo, não brigou comigo, não me chamou a atenção, não me chamou para uma conversa. Jesus deve estar chateado comigo e está na dele, sem falar nada. Fantasia de quem? Dele. Em João capítulo 21, quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 21, Pedro sai daquele lugar de oração, lugar de espera, que Jesus fala: vocês vão esperar em Jerusalém, vocês vão aguardar, porque vocês vão receber um revestimento do alto. Pedro resolve sair daquele lugar e diz: eu vou pescar. Pedro estava estressado, né? Talvez hoje ainda grave. Eu fiz a palestra para vocês sobre estresse ontem, e provavelmente ainda vou gravar com a Ana hoje, se Deus permitir. Ainda vou gravar em particular, no privado, sobre o estresse. Já viu aquelas frases nos carros: está estressado? Vai pescar. Pedro foi pescar. O estresse que vinha da onde? De dentro dele mesmo. Ele vai pescar e ele vai voltar a fazer aquilo que Deus já tinha dito para ele não fazer mais. Deus já tinha dito para ele: larga a rede, larga a barca, eu estou lhe fazendo pescador de almas, de gente. Pedro desanimado, desacreditado, ele mesmo desacreditado com ele, achando que não tinha mais propósito naquele lugar, achando que não tinha mais futuro como discípulo, como evangelista, como apóstolo. O que ele vai fazer? Ele volta à sua antiga vida, porque ele estava traumatizado. Às vezes nós precisamos parar e curar dos nossos traumas. Jesus sabe disso, ele vai curar. Chegou a hora de curar o trauma de Pedro. Às vezes nós precisamos parar para curar os nossos traumas.
Muitas vezes nós nos convertemos e queremos simplesmente esquecer o passado. Esquecer as feridas, esquecer as vezes que a gente mentiu, que a gente roubou, o mal que nós fizemos às outras pessoas. Queremos esquecer o mal que fizeram com a gente, porque dói lembrar dessas coisas. Às vezes nós queremos simplesmente voltar a pescar, ou pior ainda, voltar a se drogar. Muitas vezes a gente fala da necessidade, né, de rever o passado. E muitos aqueles que são muito espirituais, de que nada, o passado está resolvido, aceitou Jesus e acabou. Tem que ter mais fé e pronto. E às vezes é preciso parar e deixar Deus mexer na ferida. Jesus, meu irmão, é a hora de mexer com Pedro, né? Pedro está desistindo, está jogando a toalha, está voltando à velha vida. Se Jesus não faz uma intervenção, provavelmente Pedro ia desistir e voltar a ser pescador de peixe, ia voltar à antiga profissão. E ele vai pescar, e ele é líder, ele leva com ele mais 7. Blá. Ou seja, o cara cai e leva com ele um monte. Algumas pessoas aqui têm essas características, para alguns já sinalizei, para outros não. Tem essa característica. A característica de influenciar outros. Influenciar para o bem ou para o mal. Há alguns aqui, não são poucos, que têm o poder de influenciar para o bem ou para o mal. Pedro estava começando a influenciar, tirando as pessoas do caminho, do propósito, do plano de Deus para a vida delas. Ele vai pescar e leva mais 7 com ele. E eles entram uma hora dentro, da madrugada, lá, pescando. E joga a rede daqui, e joga a rede dali, e joga a rede acolá. E cadê os peixes? Sabe como é o nome disso em francês? Déjà vu. Sabe o que é um déjà vu? Isso já me aconteceu, cara, está se repetindo. Eu estou vivendo isso de novo. Ou seja, Deus estava fazendo com que eles relembrassem o momento do chamado. Lembra Lucas capítulo 5? A pesca maravilhosa aconteceu depois deles tentarem e não conseguir nada. Eles tentaram a noite toda. Pedro chegou a ficar pelado. Ele: não admito isso, eu tenho que pescar alguma coisa, isso não está acontecendo. E foi arrancando a roupa e ficou pelado na madrugada e jogava a rede, e não aconteceu nada. Porque se você não estiver na direção de Deus, a sua vida vai continuar dando em nada. Você pode arrancar a roupa, você pode arrancar os cabelos da cabeça, você pode fazer o que você quiser. Se você não achar o seu propósito de vida, você vai continuar fracassando. Trabalhou a noite toda e não achou nada. Lembra alguma coisa? Para Pedro lembrou. E aí, quando eles já estão desistindo, já chegando na margem, algum homem na beira da praia diz: ei, tem alguma coisa para comer aí? Eles não reconheceram que era Jesus, não conseguiram enxergar. A mente deles estava entorpecida com o propósito de pescar peixes. Não conseguiram perceber que era o Messias. Mas um deles percebeu. Quem foi? Que era mais próximo de todos, que estava ali perdido também. João. Ele diz: é o mestre. E o homem diz assim: joga a rede então, já que vocês não têm nada. Joga a rede, ó. Olha ele dando a direção. Joga a rede. E ele joga, já sabendo o que vai acontecer, né? É um déjà vu. Então, quando você está vivendo um déjà vu, você já sabe o que vai acontecer. Muitos. Outra pesca maravilhosa. E quando eles chegam na praia,
Quando eles chegam na praia, está lá Jesus já, né? Não tinha peixe nenhum, mas antes deles chegarem com peixe, Jesus já está lá com peixe assado. Jesus sabe das suas necessidades antes que você abra a boca. É isso que a palavra de Deus diz. Antes de você pedir, Ele já sabe a sua necessidade. Às vezes eu falo para algumas pessoas isso, né? Uma teologia um pouco esquisita, mas eu acho que não está muito longe dos ensinos da Bíblia, não. Quando eu digo assim, a pessoa fala assim: poxa, mas eu podia ter pedido lá atrás alguma coisa, não pedi. Eu falei: peça agora. De alguma forma misteriosa, Deus pode fazer acontecer lá atrás. Nós, aprendizes do Evangelho, sempre fomos convidados a crer no impossível. Voltar ao passado é algo impossível. Quer dizer, olha só, impossível, mais ou menos, que a ciência diz que não é impossível. Vocês sabiam disso? Eles não sabem como, mas que é possível. Há uma área da física que estuda isso e já comprovou que é possível. Ainda não sabe como fazer, mas é possível. Ora, se nós somos aprendizes do Evangelho que acreditamos no impossível, quanto mais aquilo que a ciência já diz que é possível. Deus pode voltar no passado ou ir no futuro. Isso só depende de você acreditar. Como isso acontece, não me pergunta. Eu não sou cientista, pelo menos acho que não sou, nem muito menos tenho a mente de Deus. Só sei que acontece. E Ele sabe exatamente o que vai mudar, o que vai mexer, o que vai transformar. Porque Ele sabe manipular a teoria do caos. Porque se for eu mexendo, eu posso fazer um estrago bem tremendo, né? Vou lá atrás, mexo num grampo, faz um estrago na minha vida tremendo. Mas Deus sabe exatamente o que mudar, onde mexer. E aquilo que nós temos que elaborar, aquilo que nós temos que aceitar, e aquilo que nós tivermos que dar um novo sentido, um novo significado, Ele vai nos ajudar. Porque às vezes foi aquela ferida do passado que faz eu ser o homem forte que eu sou hoje. Graças a Deus pelas minhas feridas, pelas minhas marcas, porque me faz o homem que eu sou hoje. Deus só vai mudar aquilo que for necessário ser mudado. Deus não está preso no tempo, Ele pode sim no passado. E às vezes eu falo isso: ora a Deus, como se você estivesse lá atrás, e deixa o restante na mão de Deus. Ele é o Deus do impossível. Eu sei que mesmo pessoas de fé, esse talvez seja parece que a nossa fé tem um limite daqui, né? Mas Deus pode voltar no tempo. Ele tem esse poder. Aleluia! Basta você acreditar. Aquilo que Ele não mudar é porque você é o que é, tem a sabedoria que tem o conhecimento que tem a capacidade de transformação que tem, devido a essas quedas, devido a esse sofrimento, devido a esses transtornos. Então, glória a Deus, graças a Deus por esses transtornos. Jesus então chama Pedro e coloca Pedro diante de uma fogueira. Onde foi que Pedro negou? Onde foi que Pedro negou? Em volta de uma fogueira. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Depois do déjà vu do mar, da falta de peixe, da pesca maravilhosa, aquilo está na mente de Pedro. Pedro só está relembrando aquilo. Aí vem Jesus e coloca uma fogueira para lembrar Pedro, né? Tudo para lembrar. Aí Jesus começa: Pedro, você me ama?
O Pedro fanfarrão, aquele Pedro que se achava o cara, ia dizer: claro que eu te amo, eu faço e aconteça, eu pulo do cambalhota, eu falo em línguas, eu fazer gol chave, Mas esse Pedro agora já está um Pedro que mais brando, está machucado. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Acontece que a gente, ao ler esse texto, a gente perde a força do que está acontecendo ali. E alguns teólogos tentam até dizer que isso não tem muita importância. Eu não acredito nisso. Seria muita coincidência a maneira que esses termos são colocados nesse discurso de Jesus com Pedro, nesse diálogo de Jesus com Pedro. No grego existem algumas palavras que nós usamos como amor. As duas mais importantes é ágape e filia. Ágape é amor, filia é amor. Esse aqui é um termo até mais conhecido, por exemplo, filosofia. Nós traduzimos como amor à sabedoria. Vem de filo. Filo, amor, zofia, sabedoria. Filosofia, amor à sabedoria. Pedofilia. Págios, criança, filia, amor. Pedofilia seria, então, juntando dois termos gregos, que significa amor à criança. Mas, nesse caso, um amor indevido. Então, filia é o amor, mas é o amor à amizade. Tanto é que pode ser traduzido também como amizade. É o amor de amigo, amor fraternal, amor de camaradas. O amor ágape é um amor onde você está pronto a dar a sua vida pelaquela pessoa. É o amor supremo. Geralmente as pessoas dizem que é o amor de Deus. Mas Deus nos convida a ter esse amor por Ele. Jesus começa perguntando: Pedro, você me amas? Mas ele pergunta com ágape. Ele pergunta assim: Pedro, tu agapas-me. Agapas-me. Botei aqui no grego mesmo, do jeito que está. Agapas-me. Você me ama? Com esse amor supremo, com esse amor sublime. Pedro, sendo já honesto consigo mesmo, conhecendo as suas coisas boas e conhecendo as suas falhas, o que ele responde? Eu, Filote. Sim, eu te amo, mas não com esse amor, eu te amo com filo. Eu te amo, não com esse amor supremo, eu te amo como amigo, você é o meu melhor amigo. Gosto da sua companhia, gosto de conversar contigo, quero aprender contigo, mas eu não tenho esse amor completo, esse amor pleno. Não estou pronto ainda para renunciar à minha própria vida por ti. Primeira vez esse diálogo. Você me ama com esse amor pleno? Eu te amo como amigo. Provavelmente Pedro, sendo sincero desse jeito, acreditou assim: bom, agora já era, né? Agora Jesus vai... Fui sincero e você rechaçado. Jesus assim, ó: cumpre o teu chamado. Cumpre o teu ministério. Faz a obra para a qual você foi escolhido. Apacenta os meus cordeiros. Você não é só evangelista, você também é um pastor. Segunda vez Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, você agapas-me? Você me ama com esse amor sublime? Pedro responde: Senhor, eu Filote. Vocês estão entendendo aqui? Uhum. Pedro agora, né? Jesus me fez a pergunta de novo para ver se eu mudo a resposta. Mas eu vou ser sincero comigo mesmo. Eu vou ser sincero com aquilo que está no meu coração. Senhor, eu, Filote. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Terceira vez, Jesus agora inverte a pergunta. E Jesus, no original, ele faz essa pergunta invertida duas vezes. Filés-me? É como se ele dissesse: é isso mesmo, Pedro? Você só
Me ama como amigo, é isso mesmo? Você tem certeza disso? Aí o texto diz que Pedro fica triste. Por que Pedro fica triste? Porque Pedro queria ter um amor maior, mas ele não tinha. Ele é honesto com ele mesmo. Ele diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Não adianta eu tentar te enganar. Tu sabes que eu, Filote. Jesus diz: faz a tua obra, faz a obra com o que você tem, faz do jeito que você é, faz com sinceridade, faz com honestidade, faz com força, faz com inteireza de coração. Deixa que eu faça o resto, que vai chegar uma hora que você vai morrer por mim, vai chegar uma hora que você vai enfrentar a morte por mim. Que Jesus profetiza a maneira que Pedro ia morrer no Evangelho de João capítulo 21. E segundo a tradição, Pedro foi confrontado com a escolha de seguir a Jesus ou morrer crucificado. Ele escolheu a morte. Isso é a tradição que diz, a história para Flávio Joséfo. E ele, quando foi morrer crucificado, ele falou assim: não me bota de cabeça para cima, não, me bota de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer na mesma posição que morreu o meu Senhor. Até na morte ele continuou sendo Pedro, né? Mas morreu honrando o nome do seu mestre. Ele chegou lá, ele encontrou a si mesmo. Fez diferença. Para a Igreja Católica, Pedro é o principal, né? É conhecido como o primeiro Papa. Pedro fez diferença. Foi um evangelista, foi um apóstolo, fez diferença na história da igreja. Um homem pescador bruto, de poucas letras, difícil de ser trabalhado. Jesus se empenhou muito para trabalhar por ele, mas acreditou nele até o fim, e ele fez a diferença. E a diferença maior aconteceu quando ele aceitou ele mesmo, com as suas virtudes e com os seus defeitos, e entregou os defeitos para Deus. E disse assim: é o que eu tenho. O que eu tenho é isso aqui, eu não vou me enganar. E Deus usou o que ele tinha. Deus nos ama com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com as nossas esquisitices, com os nossos traumas, com as nossas mentiras, com os nossos deslizes, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades de crescer e de mudar. Ele nos ama do mesmo jeito e continua acreditando na gente. Se nós acreditarmos nele também e acreditarmos em nós mesmos como ele acredita, nós então podemos crescer. Se nós aceitarmos também os nossos defeitos e entregar nas mãos dele: Senhor, eu sou isso aqui, mas eu quero melhorar, ele vai trabalhar. E é isso que eu tinha para vocês na tarde de hoje, que eu tinha para os nossos amigos que nos acompanham no nosso canal no YouTube. E até uma próxima vez. Para vocês é breve, para eles até semana que vem. Ou até daqui a pouco no próximo vídeo sobre estresse, se nós gravarmos. Valeu, gente.